Galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiane e vou contar para vocês a história do xadrez. Vem comigo nessa viagem. Bom, você sabe que o jogo de xadrez é esse aqui, né? Composto pelo tabuleiro e por dois times de peças. O xadrez é um jogo muito antigo e as pessoas não sabem ao certo a origem. Onde surgiu o jogo? Quem ditou as regras? As pessoas não sabem. A primeira história contada mundialmente se passou na Índia. Havia uma pequena cidade chamada Taligna e o único filho do poderoso Rajá foi morto em uma batalha. O Rajá ficou muito triste. Ele entrou em depressão e ele abandonou o seu reino. Ele já não tinha mais vontade de cuidar de nada e só ficava dentro do seu castelo e deixou o reino abandonado. Era uma questão de tempo até que o seu reino caísse e os inimigos tomassem conta do seu reinado. Vendo a possível queda do reino, um Brahmane chamado Lahur Seza apresentou ao rei um jogo de tabuleiro. Esse tabuleiro ele continha 64 casas. Lahur explicou para o rei que aquele tabuleiro era o território, era o seu reino e que ele tinha que tomar conta dele, tinha que defendê-lo. Além do tabuleiro, com 64 casas, tinha também dois times, como eu mostrei anteriormente. Agora nós vamos falar desses times. Quem compunha cada time? Bom, uma das peças é o peão, ok? São 8 peões. O peão representa quem? O exército, né? Os guerreiros. Os guerreiros andam para frente e lutam sem parar para defender o território. Nós temos as torres, 2 torres, que representam a defesa do castelo. Temos o cavalo, que representa a cavalaria do rei. E o bispo seria o próprio Brahmane, que dava conselhos ao rei, fica sempre ao lado do rei e da rainha. O rei, o poderoso Rajá, e sua fiel escudeira, a rainha toda poderosa. Então, cada tabuleiro, cada time, né, contém 8 peões, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, um rei e uma rainha. Após o Brahmane ter apresentado esse jogo para o Rajá, ele achou simplesmente incrível e falou: como, né, um jogo vai me curar? E ele ficou impressionado com aquilo tudo e perguntou ao Brahmane o que ele queria em troca, já que aquele jogo o tiraria da depressão. O Brahmane foi bem simples. Não, eu quero 1 grão de trigo para a primeira casa, 2 grãos de trigo para a segunda, 4 para a terceira, e assim foram múltiplos, ou seja, 64 casas. Esse pedido não saiu tão barato assim, não é mesmo? Quando o poderoso Rajá foi fazer as contas, ele descobriu que o Brahmane era muito esperto e que seria necessário toda a colheita do reino para pagar o Brahmane. Então o rei pensou: olha como ele é esperto, vou torná-lo o meu vizir, ou seja, aquela pessoa que dá conselho ao rei. Bom, essa é uma das teorias. Como eu falei, existem várias. Tem uma bem legal. Tem uma que fala que o deus da guerra, Ares, teria criado o tabuleiro para testar as suas táticas de guerra, suas técnicas de guerra. Só que ele não era bom nisso. Ele era completamente agressivo. E então ele precisava de algum lugar para treinar. E dizem que ele que criou o jogo de xadrez. Bom, essa é uma teoria interessante. E como é que esse jogo teria chego aqui a nós, os mortais? Bom, Ares namorou uma humana, ensinou para ela as técnicas do jogo. E foi aí, então, que o jogo chegou aqui pra gente. As regras do xadrez que nós conhecemos hoje, elas começaram a ser moldadas por volta do ano 1475. E os historiadores, eles divergem muito. Onde teria começado as regras? Como eles se movimentam? Cada peça tem um tipo de movimento. Que
povo que determinou isso? Pois é, os historiadores também não sabem ao certo. Sabe-se apenas que se divide entre os dois países, Espanha e Itália, mas não se sabia ao certo mesmo quem definiu o movimento de cada peça. Em falar em movimento de cada peça, na próxima aula nós vamos aprender como montar o nosso tabuleiro, montar as nossas pecinhas para treinar os movimentos. Então, até a próxima, bons estudos!